Conexão aberta. Salve, salve, pessoal. Estamos começando mais uma transmissão aqui do canal Além das Carteiras. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma questão que tem afligido muita gente por aí. A adoção, o início da implantação do novo ensino médio na educação brasileira. Esse ensino médio que vem permeado pela BNCC, que vem com toda uma nova proposição para o jovem, como o protagonismo juvenil, como a questão também da mudança de disciplinas para áreas do conhecimento. É isso que a gente gostaria de discutir um pouquinho com vocês, tá bom? Vamos lá compreender. Opa, passou rápido. Eu brinquei nessa apresentação que foi realizada no dia 24 de setembro último, no CIESP, o Sindicato das Instituições Particulares, das Mantenedoras, o Sindicato Patronal propriamente dito, onde me pediram para falar um pouco sobre o ensino médio, o novo ensino médio e a Base Nacional Comum e a Lei 13.415 de 2017, que foi a que orientou a implantação desse novo ensino médio. E eu brinquei com a coisa do cinema exatamente porque a gente percebe que a gente vive um período de filme de terror, né? As pessoas se sentem assombradas por essa mudança que está em trânsito. E eu quis aqui brincar com a situação para mostrar que o bicho não é tão feio assim. Então vamos conhecer um pouquinho mais dessa discussão. Vamos lá. O Paraíso Perdido, seria o primeiro episódio desse filme Em Busca do Eldorado. O que a gente está perdendo, ou tem a impressão de que está perdendo com a adoção da Base Nacional Comum? As impressões são várias, as verdades são poucas, tá? Então vamos começar. Primeira coisa, o que aconteceu com a carga horária do ensino médio? Ela aumentou, ela diminuiu? A gente vai conferir na sequência. Outra dúvida que o pessoal tem. Onde estão as disciplinas? Cadê português, física, matemática, biologia? Foram encampadas pelas áreas do conhecimento. Isso é um fato consumado. Para onde foram os nossos conteúdos? Aquilo tudo que ancorou sempre o meu trabalho docente. O que eu vou fazer agora na minha escola? Não tem mais conteúdo? Tem conteúdo sim. Só que agora ele é compreendido e está armazenado em uma outra situação que a gente vai apresentar no dia de hoje também para vocês. E por fim, uma outra dúvida que incomoda as pessoas é essa, Como desenvolver habilidades e competências? Nós nunca trabalhamos no Brasil com desenvolvimento especificamente de competências e habilidades dentro da educação, exceto lá no universo da educação profissional, onde eu tive o prazer de ter uma formação e ter atuado durante aproximadamente 20 anos e que agora eu consigo trazer um pouco dessa contribuição e dessa experiência para o universo do ensino médio. Então vamos lá. Seguindo adiante, o que mais que a gente tem? Paraíso Perdido, ainda no episódio 1, ainda com um fantasma aí aterrorizando todo mundo. E a gente vai começar a pensar um pouco acerca da carga horária, O que nós temos hoje? Hoje nós temos 2.400 horas mínimas e obrigatórias. No mínimo, hoje, para você certificar um jovem no ensino médio, você tem que cumprir uma carga horária de 2.400 horas, que são os antigos parâmetros curriculares nacionais. Eles estavam compreendidos dentro dessa carga horária. Daqui para frente muda um pouquinho. O máximo será de 1.800 horas na BNCC obrigatórias. Então você não vai poder mais trabalhar com as 2.400 para a execução da BNCC. O máximo é de 1.800 horas e ponto final. Se eu quiser fazer uma coisa diferente, existe como? Não, são 1.800 horas, mas o ensino médio possui uma outra parte aí a ser apresentada, que são os itinerários formativos. E aí sim, então reparem, que agora eu tenho 1.800 horas da Base Nacional Comum Curricular, mais 1.200 horas de itinerários formativos. Somando as duas partes, eu tenho 3.000 horas. Opa, então aumentou. Quer dizer, não é verdade que me disseram que a carga horária do ensino médio cairia? Não, não é verdade. Aqui você tem a prova de que ela está aumentada. Isso está tanto na BNCC quanto na Lei 13.415 de 2017. E tem mais um detalhe, É o que eu acabei de dizer aí, O mínimo de 3.000 horas para o ensino médio novo. Mínimo. Por quê? Porque esses itinerários formativos,
podem exceder as 1.200 horas. Isso não é problema. O que não pode ter mais que 1.800 horas é o desenvolvimento da Base Nacional Comum Curricular. Por quê? Se ela é comum e curricular e é nacional, ela tem que ser respeitada nesse aspecto. O excedente, que é o itinerário formativo, aí a gente pode sim negociar. O mínimo é de 1.200 horas. Para obter o certificado de conclusão do ensino médio, o estudante tem que cursar 3.000 horas. Isso nos próximos 5 anos, porque progressivamente, eu inseri aí também um detalhe, né? A resolução número 3 do Conselho Nacional de Educação, quando fala das formas de oferta e organização do novo ensino médio, deixa muito claro aí o seguinte, que a carga horária anual total deve ser ampliada progressivamente para 1.400 horas. Tá bom? Então, 1.400 horas ano. Nesse período inicial, apenas 1.000 horas ano contemplará essa expectativa. E um detalhe, hein? São 1.000 horas relógio, não são 1.000 horas aula de 45 ou 50 minutos. São horas relógio de 60 minutos. Indo para frente, ainda no paraíso perdido, né? A dúvida, o grande dilema, o grande pavor de professores, gestores, mantenedores. Onde foram parar os conteúdos que davam sustentação à aprendizagem do ensino médio? Vamos pensar o seguinte, né? Os conteúdos por si só têm sentido, eles dão um significado para a aprendizagem. Quando eu aprendo uma equação de segundo grau, eu sei exatamente para que eu uso aquilo, para que serve essa equação de segundo grau. Ela é muito mais um conteúdo para sermos aprovados lá adiante no vestibular do que propriamente uma aprendizagem significativa. O estudante e nós mesmos não conseguimos perceber assim com muita precisão o significado daquela aprendizagem. Portanto, os conteúdos continuam existindo? Sim, continuam. Mas eles estarão permeados dentro da construção de habilidades. E aqui eu peguei um exemplo de uma habilidade da área de linguagens. Linguagens, lembrando, vai abordar língua portuguesa, educação artística, artes, educação física e a língua estrangeira, ou seja, o inglês obrigatoriamente. Há a possibilidade de oferecer espanhol, francês, para as escolas que tiverem esse DNA nelas? É lógico, há a possibilidade. Mas essencialmente e obrigatoriamente é língua portuguesa, educação artística, educação física e a área da língua inglesa. Então, Linguagens, habilidade 101 diz o seguinte: compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens, para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos. Uau, que bonito, né? Está sendo um texto legal. Mas como é que transforma isso numa aula? Cadê o conteúdo disso aí, gente? E aí é que começa a se tornar um problema. O desafio está posto. Como transformar essa habilidade em uma aula? Vamos discutir isso? Então vamos começar. Aqui é engraçado, né? Dentro ainda desse universo dos fantasmas, dos medos que nos afligem, observa que tem um Godzilla aí gigantesco, né? O rei dos monstros. E lá embaixo, um homenzinho pequeno, um ser humano, observando o monstro enorme ali que o apavora. Então essa situação aqui é que a gente vive um pouco hoje na educação brasileira, né? A gente se sente tão pequeno dentro dessa mudança que está ocorrendo, mas dá para superar esse dilema. Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer, não tentem usar ideias do passado. E olha o detalhe, eu brinquei ali entre parênteses, 2019. Nós hoje usamos ideias do passado, né? O que é bom hoje não vai ser bom daqui para frente. Então, cuidado com isso. A gente tem que zerar o nosso processador aqui dentro, o nosso HD, para conseguir reprogramar tudo isso. Porque senão é muito difícil estarmos abertos a essa mudança que não é pequena. Outra coisa importante, faça todo o planejamento dos seus cursos, da estrutura educacional, pensando em desenvolver habilidades. O que é habilidade? É o saber fazer, e não a partir dos conteúdos. Se seus professores insistirem em desenvolver o planejamento educacional para a Base Nacional Comum Curricular,
a partir dos conteúdos das aulas, desculpa, vocês vão fracassar, vocês não vão conseguir sucesso, porque você tem que se preocupar em desenvolver as habilidades. Como é que eu faço isso, Toninho? A gente vai ver daqui a pouquinho, aguenta aí. Outra dica importante, mantenha um grupo de estudos e produção de hipóteses, cenários, cases, com professores que conheçam bem de metodologias ativas. A Base Nacional Comum, a nova lei do ensino médio, constantemente, a palavra da moda, né? Metodologia ativa. E aí surge, né? Tem a PBL, aprendizagem baseada em problemas, tem uma série, aula invertida, estudo de caso, pesquisa de campo, e aí vai. Uma série de possibilidades. É importante trabalhar com um grupo de professores que dominem essas ferramentas, porque eles vão com certeza ajudar a encontrar soluções para o desenvolvimento de habilidades e competências. Outra dica, né? Então, episódio 2, aí estamos domesticando o Godzilla. E novamente está o Godzilla ali. Só que agora ele já está perdendo força. Repara que o menino, a criança aqui, já está desafiando o Godzilla. Opa, peraí. Por quê? Porque esse menino já se apropriou de um tema importante da Base Nacional Comum Curricular e da nova legislação vigente. Esse menino já é um protagonista, né? É trabalhar o protagonismo juvenil. Isso é essencial nesse novo modelo educacional. Se nós não conseguirmos fazer o nosso jovem ser um pouco mais ativo dentro da busca do conhecimento, ele não se empoderar dessa construção da vida dele, do projeto de vida desse jovem. Esquece um pouco o vestibular. Né? O que é a minha vida? A minha vida, eu estou sendo preparado no ensino médio apenas para o vestibular? Até hoje, infelizmente, é isso que acontece. Portanto, a nova legislação quer mudar essa história. É muito mais importante pensarmos em preparar esses jovens para o mundo do que apenas para o vestibular. Lembrando, inclusive, que de cada 100 alunos que ingressam na educação básica, compreendendo a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, apenas 7 deles, 7 de 100, 7%, vão para o ensino superior efetivamente. Os outros ou vão para o mundo do trabalho ou vão compor aquele número que tem crescido, infelizmente, no nosso país, que é o dos nem, os que nem estudam e nem trabalham. Já são em torno de 13% da população jovem, de 15 a 24 anos de idade. É um caso sério, cuidado com isso. Mas vamos domesticar o nosso Godzilla. Uma coisa importante, né? Paralelamente à preparação da equipe, dos professores, a gente tem que se preocupar muitíssimo em preparar e formar a comunidade escolar. As mudanças são gigantescas, elas vão impactar, como eu já disse, em conteúdo, no uso de um material didático. Provavelmente o material didático não atenda mais às necessidades do novo ensino médio, nenhum material didático, não é o material didático A ou B. Eles não vão conseguir atender, porque simplesmente eles não têm a estrutura e a cultura da construção de competências e do desenvolvimento de habilidades. Não é interessante para esse grupo de empresas que produz o material didático mudar a estrutura de um vestibular. Eles cresceram com base na estrutura do vestibular, preparando o jovem para isso, enchendo a cabeça desse jovem de conteúdos que não têm sentido e que não expressam a necessidade, a vontade que esse menino, essa menina tem de obter uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem para a vida. Então, formar a comunidade escolar para essa mudança é muito importante, porque os pais, assim como eu, como você que está me ouvindo agora, foi formado numa escola conteudista. Então, a gente, infelizmente, ainda está habituado ao uso do material didático, a provas que medem quantidade e não qualidade de ensino, e também a dinâmica disciplinar da sala de aula, né? Salinhas perfiladas e coisa do gênero. Não dá mais para ser dessa forma. Então, como a coisa está mudando, e espero que a comunidade escolar interna esteja entendendo essa discussão, promovendo essa discussão,
essa discussão tem que ir para a comunidade externa, para o aluno, para o pai, porque senão vai haver muita resistência. Isso vai prejudicar o nosso trabalho e vai gerar evasão da nossa unidade escolar. Cuidado! Outra coisa importante, né? Experimente trabalhar para solucionar isso com as famílias com grupos focais. Reúnam grupos pequenos de pessoas e conversem com elas. É mais fácil dialogar com grupos menores, onde você consegue descobrir as expectativas dos pais, dos estudantes. Você consegue identificar algumas eletivas que fazem parte da composição da matriz curricular do novo ensino médio e conseguem atender essas expectativas da comunidade escolar externa também. Isso é determinante para o sucesso. Grupos focais pode ser uma alternativa. Ou seja, existe uma saída, existe luz no fim do túnel. Começa a observar que está clareando aí, hein? E vai clarear mais. Por quê? Porque de repente pinta esse super-herói aqui. Vocês conhecem essa figura emblemática? Esse é Van Helsing, o caçador de monstros. Então essa é a primeira parte que a gente vai começar aqui a discutir. Como superar essa dicotomia, essa dificuldade que a gente está tendo para implantar um novo ensino médio. Então, primeira coisa, né? Uma sugestão nossa para o desenvolvimento de habilidades e competências, o desenvolvimento, a construção de estudos de casos. Né? Estudos de casos vão ajudar muito vocês a desenvolver habilidades e competências. É uma alternativa que pode ser trabalhada da seguinte maneira. Olha o céu clareando aí, gente. O dia está chegando. Vamos lá. Então, lembra que eu mostrei para vocês agora há pouco essa mesma habilidade, a 101 de linguagens? Aliás, para quem não conhece ainda, né, não consegue decodificar isso aqui. A simbologia aqui é assim. Quando esse código aqui foi composto, ele pretende dizer o seguinte. EM é de ensino médio, 13 é da primeira a terceira série, LGG diz respeito à área de linguagens, 101 é a habilidade 101, é a primeira habilidade composta aí nesse código, né? Vai de 101 a 300 e pouco, eu não me recordo assim de cabeça qual, seria a primeira habilidade da primeira série, que diz o seguinte: compreender e analisar o processo de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens, para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos. E aí bate um desespero, né? O que eu vou fazer com isso aqui? Cadê o conteúdo para eu montar a minha aula? Não tem, simplesmente não tem esse conteúdo. A gente vai ter que se desdobrar aqui para criar um cenário para encontrar uma solução para isso. Tá bom, Toninho, não tem conteúdo, mas será que eu consigo tirar alguma coisa aí de dentro? Eu sublinhei, reparem, o compreender e analisar, e lá embaixo para fazer escolhas fundamentadas. Então são duas situações aí que aparecem que indicam alguma coisa que eu já ouvi na escola que eu tenho hoje. Que coisas são essas? Olha isso aí. Acho que a maioria de vocês já conhece a taxonomia de Bloom, né? A taxonomia de Bloom, então pega aqui dos conhecimentos mais básicos, né? Mais simples, assim, se assim pode se dizer, e vai aumentando o nível de dificuldade, o nível de complexidade desses conhecimentos. Então, dá conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese até avaliação. Então, aqui eu tenho compreender e analisar dentro da minha habilidade. Olha, aparece aqui na taxonomia de Bloom. A compreensão é aqui do lado. Olha, a análise. Então, quando vocês pegarem uma habilidade, uma competência da BNCC, façam esse primeiro exercício, né? Tentem se apoiar em coisas que vocês já conhecem. A taxonomia de Bloom é um material que todo educador teve acesso em algum momento da sua trajetória profissional ou da sua formação. Tá aí uma dica para vocês começarem a decodificar as habilidades e as competências. Mas dá para ir mais a fundo. Vamos lá? Quando eu falo e chego aqui na competência específica número 1, essa competência está diretamente relacionada a esta habilidade. Tá? Se vocês pegarem a base nacional e fizerem a leitura
completa ali dessa parte das habilidades e competências específicas, vocês vão encontrar primeiramente, essa competência específica que está aí, ela vem em primeira fase, e depois vai ser apresentada esta habilidade. Na competência, eu também fiz alguns sublinhamentos aqui, digamos assim. Primeiro, compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais, artísticas, corporais e verbais e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo. Uau, texto longo, difícil. Parece que sim, né? Mas repare, eu sublinhei algumas partes desse texto. Vocês com certeza já ouviram falar nisso aqui, né? O famoso chá das competências. O conhecimento, a habilidade e a atitude. O conhecimento é o saber teórico. Cadê o saber teórico? Olha aqui em cima, ó. Conhecer, compreender o funcionamento. Para compreender o funcionamento, eu tenho que ter alguma base conceitual, concordam comigo? Para compreender o funcionamento de um equipamento, de uma linguagem nesse caso. Habilidade. Habilidade é uma ação, não é? Então, reparem que aqui conhecer as diferentes linguagens e mobilizar esses conhecimentos. Opa, que bacana! Então, a habilidade está aqui, mobilizar esses conhecimentos. Quais conhecimentos? E compreensão das diferentes linguagens. E, por fim, lá embaixo vai falar, né, das formas de participação social, entendimento das possibilidades e interpretação crítica da realidade. Olha aqui, isso são atitudes, são os valores, é o saber ser. Então, é o saber teórico, o conhecimento que está aqui em cima, que a competência nos propõe. Depois, as habilidades, é o saber fazer. O que eu tenho que saber fazer com isso aqui? Eu tenho que mobilizar os conhecimentos, recepção e produção de discursos. E, por fim, o que se espera? Qual a atitude que eu tenho que ter com relação a essa habilidade? Eu desenvolvo a habilidade, eu saio fazendo de qualquer maneira? Não, eu tenho aqui uma proposta, que é qual? De interpretar criticamente a realidade. Então, isso é uma competência também de uma maneira um pouco mais desestruturada para que eu consiga estruturar o conhecimento. Então, eu decompus alguns elementos dessa competência, eu identifiquei, na verdade, os 3 eixos, né, o conhecimento, a habilidade e a atitude, para conseguir pensar em como trabalhar com ela. Isso é novo para vocês? Não, isso também não é novo e eu vou novamente provar. Coisas que nós já vimos no passado próximo. Vocês lembram disso aqui? Os 4 pilares da educação, relatório Jacques Delors para a Unesco. A data aqui, eu fiz questão de deixar a data frisada. Foi em 1999 que esse relatório foi publicado. E repara que ele fala de aprender a conhecer, ou seja, conhecimentos. Depois ele fala de aprender a fazer, o saber fazer, que era o que mesmo? Nossas habilidades, que está aqui no mobilizar. E aí, depois do aprender a conviver, do aprender a ser. Conviver, eu tenho que estar com gente, né, junto, aprender a ser, eu me posicionando perante a sociedade, são os meus valores, atitudes, está aqui, gente. Então, nada do que a gente está vendo nesse momento da transformação é tão novo assim. Está tudo dito aí, está tudo aí desde 99. Nada é tão recente, não. 20 anos atrás a gente já falava desses assuntos. Então vamos seguir, porque tem mais coisa para a gente ir vendo, né? Tá bom, Toninho, bonito isso tudo, mas como eu transformo isso em aulas? Fácil, agora está começando a ficar fácil. Propondo o desenvolvimento de cenários. E o sol continua a raiar aí no horizonte. Daqui a pouco clareia tudo para vocês. Vamos lá. Então eu vou aqui ousar fazer uma proposta, né, assim, de construção de um cenário para trabalhar com aquela habilidade que nós vimos ali atrás. Uma habilidade que propõe o quê? Compreender as diversas linguagens, mobilizá-las para fazer uma discussão crítica da realidade
que eu conseguisse interagir de uma forma propositiva e crítica perante a sociedade, para continuar aprendendo. Então tá aí. Desenvolver um fanzine que aborde criticamente temas da atualidade. Todo mundo sabe o que é um fanzine por aí? Para quem não conhece, eu vou lembrar. No meu tempo de faculdade, o fanzine era uma revistinha geralmente feita à mão, sempre com uma crítica social bastante forte e que questionava direitos, por exemplo, esse que eu peguei aqui para exemplificar para vocês, das mulheres, né? Então esse é o Alarme Feminista, repara que é recente até, maio de 2016, a outra edição, ó, abril de 2016. Ali fala de resistência, né? Alarme feminista em resistência, alarme feminista, belas nada, recatadas. Então tá aqui, né? E não vamos questionar, não vamos entrar no mérito deste fanzine, mas sim para exemplificar o que é um fanzine. Então é uma forma de você articular um discurso de uma maneira crítica e com o uso de uma forma de linguagem, a linguagem das artes gráficas. E aí a gente pode pensar nesse trabalho sendo desenvolvido da seguinte maneira, né? Como eu continuo trabalhando isso sem conteúdos explícitos? Dá para fazer. Primeiro, lembra que a gente tinha alguma possibilidade de propor desafios para o estudante, né, mobilizar seus conhecimentos, afinal ele tem que saber fazer, né? E quando eu falo em desafio, eu estou propondo exatamente objetivos para o nosso trabalho, só que de uma forma mais concreta, com que ele saiba usar os conhecimentos adquiridos. Então vamos propor o seguinte: primeiro desafio para ele, confeccionar um fanzine que atenda à habilidade enunciada, que a gente viu lá atrás, e que ele consiga veicular esse produto acabado para um público-alvo, né, dessa publicação que tenha por objetivo formar essas pessoas, promover a discussão crítica para estas pessoas. E por fim, opa, foi demais. Outro desafio é avaliar os resultados e o impacto dessa produção, dessa publicação, que faz parte também, sim, da habilidade que foi proposta anteriormente. Ela não propunha somente a construção de algo, ela propunha o impacto, avaliar o impacto disso para a comunidade. Ok, então esses seriam os objetivos de aprendizagem, ou seja, os desafios propostos. Do outro lado, né? Agora, gente, olha aí, apareceram finalmente os conteúdos que na BNCC tem outro nome. Eles são chamados de objetos do conhecimento. E os objetos do conhecimento para desenvolver este fanzine seriam quais? Vamos tentar aqui brincar um pouco? Então, primeiramente, estilos de redação, né? Olha lá, língua portuguesa, área de linguagens, a antiga disciplina de língua portuguesa pode buscar essa discussão, essa reflexão. Então, que estilo de redação é utilizada no fanzine? É uma linguagem formal, uma linguagem não formal? E aí vai, né? Outra possibilidade de conteúdo que abrangeria essa discussão: conceitos sobre democracia e participação social. Ué, se eu estou falando de um fanzine que tem como meta discutir criticamente a realidade, é essencial, né, que isso aqui apareça. Está dentro da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, reparem que um projeto dentro da Base Nacional Comum Curricular, dentro do novo ensino médio, é interdisciplinar, essencialmente interdisciplinar. Vamos ver quem mais que entra aí? Opa! Produção digital. Eu preciso fazer esse fanzine no modelão tradicional, manuscrito, feito à mão? Não, eu tenho recursos hoje, né, de plataformas digitais aí. Eu tenho o CorelDRAW, eu tenho o Adobe Photoshop, eu tenho outras ferramentas, o próprio Paint, né, que vem no pacote Office, dá para fazer umas brincadeiras interessantes. Então, a parte da produção digital está aqui, ó, pode ser um itinerário formativo dentro dos cursos de ensino médio de vocês. Pode ser tanto itinerário formativo, quanto pode ser uma eletiva, uma das disciplinas que os estudantes escolham, optem por fazer. O que mais? Mais duas entraram aqui de uma vez. Metodologia de pesquisa, que é toda a base científica
para o conhecimento humano pode ser trabalhado, por exemplo, dentro da área do projeto de vida, né? Lembrando que o projeto de vida pretende possibilitar ao estudante o desenvolvimento de todas as suas habilidades e competências, de uma forma que ele consiga se organizar para a sua vida futura. Por isso, a metodologia de pesquisa pode ser sim trabalhada dentro do projeto de vida, porque o estudante vai aprender e vai escolher, né? Eu quero uma vida acadêmica, eu quero trabalhar numa linha mais da minha formação profissional. Por isso é importante que ele tenha ferramental para pensar o seu futuro. E por fim, ainda dentro de um fanzine, eu posso trabalhar também questões relativas à matemática. Lembra que eu tenho aqui, ó, como um dos desafios propostos, avaliar resultados e impacto da produção? Ué, se eu tenho que avaliar impactos e resultados, eu posso trabalhar isso de forma estatística, seria o ideal, é o ideal, na verdade. Então, reparem que o desenvolvimento do cenário de um fanzine que atende a habilidade 101, isso aqui tudo é um exemplo, vocês podem fazer o que bem entender, mas atende em princípio a habilidade 101 da Base Nacional Comum, está aqui ó, uma forma de vocês trabalharem isso, com, assim, despertando o interesse e o prazer da meninada e principalmente propondo para eles uma aprendizagem significativa, de uma coisa que aparentemente pode ser chata, se não for dessa forma, que são estilos de redação. Uma outra discussão que aparentemente pode ser muito chata, né? Conceito sobre democracia e participação social num país tão conturbado quanto o nosso. Será que os estudantes têm vontade, têm ânimo para discutir isso? Se for assim, de uma forma prática, sabendo fazer, aprendendo a fazer algo dinâmico e que seja questionador, como todo jovem pode ser interessante. E aí entra a informática, entram questões mais estruturais do conhecimento aqui, como a metodologia de pesquisa, o uso da matemática sem preconceitos, uma matemática útil para a vida do estudante. Então fica bacana, gente. Podem experimentar. Na instituição que eu trabalho hoje, a gente tem feito algumas experiências dessa natureza, tem dado super certo. Indo para frente, vamos lá, né? Um detalhe, tudo isso aqui tem que ser desenvolvido sempre com metodologias ativas. Isso não dá para ser em carteirinha perfilada, né? A gente tem que repensar o formato da sala de aula. Lembrando, a tendência hoje são os espaços maker, né? As ilhas. Então todo mundo senta em volta de mesas. Por que se propõe isso? Simplesmente porque quando o estudante sair do ensino médio, no mercado de trabalho atual, ele vai encontrar aquelas hoje chamadas coworkings, né? É, aqueles espaços para trabalho coletivo, onde você aluga uma mesa, um espaço ali para uso coletivo. Então, é uma preparação para essa nova dimensão do conhecimento. E indo mais adiante, na segunda parte aqui do Caçador de Monstros, eu queria mostrar uma forma de vocês fazer a decomposição das 1.800 horas da Base Nacional de forma racional. Né? E aí pensar assim na construção da matriz curricular para suas escolas. Então tem aqui uma proposta bem interessante, né? Ela foi pensada para um curso de 30 horas semanais, que é basicamente o que a maioria das instituições tem hoje. Então, eu peguei as 4 áreas do conhecimento da Base Nacional Comum, que aqui eu desdobrei em 5, porque a língua portuguesa, apesar de ser da área de linguagens, ela tem sido colocada separadamente, apesar de algumas das competências existentes, das habilidades existentes em linguagens também aparecem em língua portuguesa, mas de uma maneira ou outra. Elas estão assim separadas na base nacional e a gente manteve essa mesma proposta aqui. Então reparem, como o Toninho trabalhou a distribuição dessa carga horária, desses percentuais. Eu peguei a quantidade de habilidades existentes para linguagens, relacionei aqui do ladinho, as de ciências da natureza, as de ciências humanas, de língua portuguesa e de matemática. Total de habilidades da BNCC é isso aqui. São 183 habilidades a serem desenvolvidas nas 3 séries do ensino médio. E aí, como eu cheguei a esses números aqui? Fácil, né?
Aí eu comecei a pegar essa quantidade de habilidades e calcular o seu percentual dentro das 1.800 horas da Base Nacional Comum. Então, é uma continha básica aqui, e eu fui achando, né, o percentual que cada uma corresponderia dessa quantidade de horas para a base nacional. E aí foi fácil chegar nesse resultado aqui. Então, esses números aqui, 270 horas para a linguagem, 260 para a ciência da natureza, 310 para as humanas, 540 para a língua portuguesa, 420 para a matemática, foram calculadas exatamente na proporção da quantidade de habilidades para a quantidade de horas da Base Nacional Comum. Então, isso aqui é uma fórmula que eu acho que pode ser bastante viável para todo mundo. Ela tem coerência, né? Ela não é uma viagem maluca e alucinada aí. Fica como um referencial para vocês, acho que é interessante. Por outro lado, essas são apenas as 1.800 horas, né, da Base Nacional, e a gente tem a parte de itinerário formativo. Eu ousei aqui trabalhar com a questão do projeto de vida, o itinerário formativo, né, que pode ser formação profissional ou formação acadêmica, e as disciplinas eletivas. Lembra que o japonesinho com o Godzilla estava lá no Paz e Amor porque ele tinha conquistado já o direito de fazer algumas coisas dentro da escola, tinha o direito de opinar dentro da escola? É isso aqui, né? Então, as eletivas vão contemplar em grande parte as expectativas dos estudantes. Eles devem ser ouvidos, eles devem protagonizar esse processo junto com vocês. Então, atenção para isso, né? Aqui ficou um pouco mais solto. Na verdade, a fundamentação para pensar também em 1.800 horas foi exatamente essa quantidade aqui, né, de 30 horas aula semanais, como uma referência básica. Por quê? No itinerário formativo, a gente manteve aqui, ó, 1.200 horas mais 1.800 horas vai bater as 3.000 horas, né, necessárias para a formação no ensino médio. E aí a proposta foi trabalhar com mais projeto de vida e mais as eletivas para concluírem, né, a carga horária, que desse 30 horas semanais de aula e permitisse a composição disso. Ficou um curso com 3.600 horas. Factível, acho que não é muito, não é pouco, é o ideal. E aí só para entender, né, o que são esses três eixos aqui? Então a gente tem três eixos estruturantes do projeto de vida, na primeira série, segunda e terceira série. Falar de autoconhecimento, porque se eu falo de projeto de vida, óbvio, né? Para falar de projeto de vida eu tenho que me conhecer um pouquinho. Se eu falo num segundo momento da questão já me conheço, eu preciso de algo mais para construir meu projeto de vida, né? Eu preciso me emancipar, eu preciso de novas informações, preciso crescer. E por fim, na terceira e última série, a questão da autonomia, que aí sim vai amarrar toda essa gama de conhecimentos aqui que foram estruturados. Essa é uma proposta que nós estamos trabalhando e que é interessante. E a outra parte, né, dos itinerários formativos, aí são os 4 eixos que estão previstos na legislação, né? Investigação científica, eu falava lá quando demonstrei um cenário da investigação científica, eu falei das metodologia do trabalho científico, né, para a realização de pesquisas. Então está aqui, né? Processos criativos, mediação, intervenção sociocultural, empreendedorismo. Isso está em lei. A gente tem que escolher alguns deles, minimamente um deles, para ser trabalhado. Então, tá aí uma sugestão para vocês. Ok? Essa grade eu acho que ajuda bastante, né? Ela não é uma matriz curricular, mas ela é uma forma de vocês desculpem, é uma forma para vocês distribuírem a carga horária dentro das suas escolas, suas instituições de ensino. Por fim, estamos chegando aqui no final dessa apresentação, algumas possibilidades que dá para se trabalhar, né? Então, itinerário acadêmico, itinerário formativo, ou seja, nessa proposta que eu desenhei anteriormente, 1.800 horas poderiam abranger tanto o projeto de vida, uma carga horária X lá, 300, quanto que era mesmo? Vamos ver? Vamos conferir, só para não falar bobagem. 360 horas de projeto de vida, 240 horas de
eletivas e 1.200 horas de itinerário acadêmico, né? Para quem quer fazer uma universidade. Eu entrei no ensino médio e já sei, eu quero fazer medicina. Então tá bom, então vamos estudar para isso. Outra possibilidade, tem aquele jovem também que prefere fazer um curso técnico, né? Então dá para se oferecer curso técnico? Opa, com certeza. Esse novo ensino médio é muito flexível para isso. E as 1.200 horas que aqui foram destinadas para uma formação acadêmica, aqui ela é destinada para formação técnica. E uma outra possibilidade que eu acho mais interessante, né? Uma possibilidade de um itinerário de formação integrada, que é indicada para aquele estudante que ainda tem dúvidas. Ah, eu não sei se eu quero ser médico, eu não sei se eu quero ser técnico em mecânica, eu posso querer desenvolver aplicativos, eu sonho em ser um youtuber. Legal, então você precisa ter conhecimentos acadêmicos, né? Conhecimentos dessa base nacional comum e precisa ter alguns conhecimentos técnicos também. Então, essa seria uma formação ideal para esse jovem que está em formação e que está construindo o seu projeto de vida. Eu digo, assim, afirmo que, na minha percepção, esse aqui é o grande eixo de estruturação de negócios para as escolas particulares. Quem trabalha com um novo ensino médio tem que ficar atento a esse item. Aqui é o pulo do gato, hein, gente? Bom, e aí eu concluiria dizendo que chegamos a Eldorado, né? A gente consegue, depois dessas ideias aí, começar a pensar de uma forma um pouco mais estruturada o nosso trabalho docente. Eu espero ter contribuído de alguma maneira com vocês. Você vai encontrar o canal Além das Carteiras no Facebook, no YouTube, no Vimeo, no LinkedIn, no Twitter. E agora também uma novidade, a gente está no Spotify com um podcast chamado, obviamente, também Além das Carteiras, e que tem pílulas de 5 minutinhos de temas relacionados à educação formal e à educação não formal. Tá bem interessante esse trabalho, tá o convite feito para todo mundo, tá o nosso e-mail aqui embaixo, além das carteiras@gmail.com. Eu sou Toninho Galdeano e fico à disposição para dúvidas, para que vocês precisarem saber mais acerca da BNCC e do novo ensino médio. Valeu, gente. Aquele abraço e fui. Tchau.